A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, vossas famílias. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e aos irmãos que estão se inscrevendo no canal, os inscritos, aqueles que estão compartilhando no Facebook. Ajude a compartilhar, meus irmãos, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. O intuito do canal são pregações da palavra de Deus e que Deus possa instruir vidas, libertar vidas. Este é o intuito do canal, que Deus possa libertar e fazer a sua obra por meio da pregação da palavra de Deus. Meus amados, vamos ler a palavra de Deus. Como os irmãos sabem, eu não sou muito de ficar protelando e enrolando. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja, a Bíblia, ela aqui começa a mostrar qual é a luta do crente. O que realmente, qual é o combate do cristão. Paulo está dizendo aqui aos Efésios que a luta do crente não é contra sangue e carne. O que significa isso? Significa que a luta do crente, ela não é física. A luta do crente, ela não é no combate de corpo a corpo, de um ferir o outro com armas, não, nem mesmo com palavras. Paulo está dizendo aqui que a luta do crente não é contra seres humanos. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. A Bíblia, ela é muito clara nesse aspecto. Nós sabemos que Israel sempre batalhou estas guerras. Essas guerras de Israel sempre foram carne e sangue. Sempre os outros povos tentavam dominar Israel, como os filisteus, os amorreus, os heteus, e assim por diante. Os combates de Israel sempre foram nesta dinâmica, nesta dimensão. Mas a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a luta da igreja de Jesus, ela não se dá neste âmbito, ela não se dá nesta esfera humana. A igreja de Cristo, ela tem que combater esta luta não na dimensão do corpo, não da dimensão da carne, mas a luta da igreja, a luta do servo de Deus, é contra os principados, potestade, príncipe das trevas deste século, deste mundo, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, a nossa luta, a nossa guerra, ela está dentro da dimensão espiritual. E mesmo dentro da dimensão espiritual, ela toma força no mundo físico, na mente dos seres humanos, na mente de pessoas que não deixam Deus trabalhar na sua vida, na mente de pessoas que resistem ao Evangelho, na mente de pessoas que resistem à palavra de Deus. E nós vemos que essas forças espirituais, esses príncipes das trevas, essas potestades de principado, dominam territórios no mundo inteiro, dominam a mentalidade de homens que não querem saber de Deus, homens que não querem se converter a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz: não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta, repito, é contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais. Hostes espirituais, o nome já diz, espirituais. A nossa luta, a igreja do Senhor, ela está dentro da dimensão espiritual. Ela está dentro do campo espiritual. E com o que o crente luta? Qual é o combate do crente? Qual é a luta do crente? Aleluia, glória a Deus. O crente, em primeiro lugar, eu vou aqui falar rapidamente algumas coisas que combatem contra o nosso dia a dia, nossa vida espiritual. A primeira, Satanás, ele usa o sistema do mundo. O mundo é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Cristo. O mundo é inimigo daqueles que servem a Deus com integridade e com verdade. Então,
O mundo, eu digo o cosmos, eu digo o sistema criado, ele combate contra a nossa vida. De que maneira? Criando normas, criando leis, e essas normas, e estas leis, e estas regras, elas vão de encontro aos princípios de Deus, elas vão de encontro aos mandamentos de Deus, elas vão de encontro à palavra de Deus, e elas fazendo isso automaticamente, o crente, ele já entra em combate, o crente, ele já entra em conflito espiritual. Em segundo lugar, nós vemos que Satanás, ele se utiliza de pessoas para nos atacar. Ele usa pessoas para tentar nos agredir com palavras, agredir fisicamente. E esses ataques, meus amados, tentam nos atingir no mundo espiritual. E o crente, ele não pode corpo a corpo, não. O crente tem que combater contra quem está ali combatendo, que está dentro da pessoa, está na mente da pessoa, está no coração da pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Então o diabo usa o sistema do mundo. O diabo usa pessoas para atacar o crente. O crente tem que estar firme em Deus. O crente tem que estar alicerçado em Deus. E em terceiro lugar, o diabo também se utiliza de setas, dardos, pensamentos e ideias. Satanás, ele tenta atacar a nossa mente. Satanás, ele tenta trazer muitas distrações para o nosso espírito, para o nosso coração. Quantas pessoas são bombardeadas da sua mente com pensamentos ruins, com pensamentos de pecado? Quantos pensamentos que Satanás tenta inculcar na sua vida, tenta inculcar no seu coração, coisas que muitas vezes você não tem coragem de fazer, coisas que muitas vezes você se envergonha de estar pensando e pensa ser pensamentos teus, e não são, são dardos. É o diabo te atacando, é o diabo atacando a vida do crente, é o diabo bombardeando com pensamentos ruins, pensamentos ilícitos, pensamentos imundos, pensamentos destrutivos, pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, pensamento de morte espiritual, pensamento de morte física. Escute, isso são coisas que o crente sofre, isso são coisas que o crente luta, isso são lutas do crente que está dentro da guerra do mundo espiritual. E muitas vezes, quando Satanás não consegue atingir o crente, quando o crente está em atividade, quando o crente está acordado, Satanás envia muitos espíritos pela madrugada, pela noite. E então, Satanás começa a jogar sonhos, começa a dar sonhos ruins, começa a dar sonhos complicados, começa a dar sonhos com problema. E quando a pessoa não tem discernimento de Deus e não consegue interpretar as coisas, a pessoa já levanta braba, já levanta brigando, já levanta desconfiando, já fica mal. O seu clima espiritual já cai lá embaixo, a sua fé já cai lá embaixo, a sua autoestima já cai lá embaixo. Por quê? Porque ela não entendeu que é o diabo que está atacando. Muitas vezes o diabo dá sonho parecido com coisas de Deus. Escute, isso são coisas que nós sofremos, isso são coisas que nós lutamos. Muitas pessoas não entendem a luta do cristão, muitas pessoas não entendem a luta do crente. Aleluia, nós lutamos todos os dias, bendito seja para sempre o nome do Senhor, aleluia. E que outro tipo de luta? Nós lutamos também, muitas vezes, meus amados, ele se apresenta, demônios se apresentam, espírito imundo se apresentam, muitas vezes. Quem sabe dentro da casa, a pessoa vê vulto, a pessoa pensa que tem alguém atrás dela. Quando a pessoa vai dormir e quando ela fecha os olhos, ela parece que ela está imaginando algum ser de preto, algum vulto, algum espírito com olhos de fogo, alguma coisa parecida com morcego, com rato, com caveira. Escute, isso são ataques espirituais, isso são guerras espirituais. Isto crente, não somente crente, muitas pessoas que também não são crente, são atacadas, são vilipendiadas, aleluia.
Glória a Deus. Veja quantos ataques, veja quantos bombardeios, pessoas que não conseguem mais dormir à noite, crentes que não têm mais paz no seu coração, não conseguem mais deitar, não conseguem mais colocar a sua cabeça sobre o travesseiro. Por quê? Porque tem medo do que pode acontecer na madrugada, tem medo de espírito se apresentar, tem medo de espírito tomar o seu corpo. Muitos já foram paralisados enquanto deitavam, enquanto dormiam. Quantos espíritos invade a tua casa, invade pela madrugada e tenta te paralisar, tenta te matar dormindo. Glória a Deus, isso são batalhas espirituais, isso são guerras espirituais, e estas coisas são reais, essas coisas são verídicas, essas coisas são verdadeiras, e nós precisamos nos levantar, nós precisamos guerrear, nós precisamos combater. E quantas vezes o crente não entende que esse tipo de guerra, esse tipo de combate, esse tipo de luta não se encara na carne, não se encara no sangue, ou seja, com força humana, com braço, com gritaria, com discursões, não. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes também Satanás tenta despertar no crente desejos da carne. Para quê? Para que se torne uma luta. Quantas vezes a carne tenta se levantar dizendo: vai, peca, blasfêmia, fala mal, fala palavrão, vai beber, vai fumar, vai se prostituir, vai pro baile, vai pros bar, vai encher a cara, vai se joga de uma vez. Aleluia, glória a Deus. Olha quanta pressão na vida do cristão, olha quanta pressão na vida do crente. Quantas vezes o diabo ele envia seus espíritos imundos dentro de pessoas, na mente de pessoas, para tentar deturpar a tua vida espiritual. Eles não param. Para que tudo isto? Para que ser crente deste jeito? Não. Aleluia. Glória a Deus. Vai, te enche de vaidade, te enche de sensualidade, vai viver a tua vida. Vai, fica com fulano, fica com a ciclana, vai curtir. Olha quanta coisa, meus amados. Olha quanta luta, olha quanto embate, olha quanta guerra do crente no mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. E muitos já estão enfraquecidos por causa desse tipo de ataque. A carne está falando mais alto. Olha quantas lutas estão enfrentando. Olha quanta coisa estão se segurando ali para não pecar, para não se afastar da presença de Deus. Mas a palavra de Deus tem solução para tudo. A palavra de Deus tem instrução para tudo. Escute aqui. Olha o que Paulo escreve a carta aos Efésios. Esta é uma revelação da parte de Deus dentro da palavra. Quem quer vencer tudo, quem quer vencer o sistema, quem quer vencer pessoas que lhe atacam, quem quer vencer setas, dardo, pensamentos e sonhos diabólicos, quem quer vencer espíritos que se manifestam na tua casa, na tua vida, no meio da tua família, quem quer vencer os sonhos ruins, quem quer vencer a carne, quem quer vencer as lutas dentro do seu coração. Paulo, ele dá aqui as diretrizes, Paulo aqui dá o conselho, Paulo escreve aqui nesta carta que acabamos de ler. Aqui está, meus amados, a instrução de Deus para quem quer vencer esta guerra espiritual. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a primeira coisa que Paulo ensina que vai fazer com que o crente vença essas guerras, essas tentações, essas manifestações demoníacas, essas ofertas, bandejas, pratos, propostas indecentes? Como que vamos vencer? Escute, Efésios no capítulo 6, no versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, aleluia! Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Aleluia! Somente desta maneira, você, vamos vencer as guerras espirituais. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é o conselho de Paulo. Este é o conselho do Espírito de Deus para a tua vida. Te fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E Paulo ainda continua no versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Veja, para a pessoa resistir firme, para a pessoa resistir às astutas ciladas do diabo, ela precisa se revestir das armaduras de Deus. E a Bíblia diz toda a armadura de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que armaduras são essas? Escute. Primeiro, a armadura de Deus é a verdade. A verdade, Paulo chama de cingir os lombos. Nós precisamos ter a verdade. Nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos abraçar a verdade como uma armadura, como uma arma de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A verdade, ela cinge os nossos lombos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Para quem quer vencer o sistema, para quem quer vencer o mundo, para quem quer vencer os principados, potestade e forças espirituais da maldade, é necessário se revestir das armaduras de Deus. E a primeira que Paulo cita é a verdade. A verdade está em relevo, a verdade está aqui como um ponto essencial da armadura de Deus. Eu preciso ter essa armadura chamada verdade. Em segundo, Paulo aqui também enaltece a justiça. A justiça está como couraça. Nós precisamos da justiça de Deus. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, não. Nós precisamos da justiça divina ao nosso favor, oh, glória a Deus, porque quando nós nos revestimos da justiça de Deus, Deus faz justiça por nós. Quando é Deus que faz justiça, não tem brecha em nós para que as armadilhas e os laços do diabo e a cilada de Satanás consigam nos destruir e nos enredar da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. A outra, o apóstolo Paulo diz a preparação do evangelho da paz. Paz significa os pés. Por quê? Caminhada. Nós precisamos andar com o nosso coração cheio de paz, não atribulado, não com o coração cheio de contenda, não com o coração cheio de ira, não com o coração cheio de divisões, não. O nosso coração tem que ter paz com Deus e paz com os demais, com os nossos amados irmãos. Te revista da paz de Deus, te revista da justiça de Deus, te revista da verdade de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Paulo ainda continua, estende-se ainda mais. Outro requisito da armadura de Deus é a fé. Paulo chama a fé de escudo. O escudo da fé. Para quê? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. É necessário ter o escudo da fé. Com a fé, você destrói o desânimo, você destrói a incredulidade, você destrói o pensamento negativo, você destrói a dúvida, você destrói a incerteza, você destrói todos os dardos do diabo por meio da fé. A fé te faz vencer, a fé te faz continuar, a fé te faz alcançar as promessas de Deus sobre a tua vida.
te revista das armaduras de Deus. Pegue a fé como escudo e combata o bom combate da fé. Glória a Deus. E ainda Paulo continua na extensão dizendo agora sobre o capacete da salvação. O que significa capacete da salvação? O capacete protege, meus amados, toda esta parte aqui que é perigosa se sofrer algum ataque. E aqui está relacionado uma boa parte da nossa alma, é dentro da nossa mente. Na nossa mente está também, meus amados, pensamentos, está a nossa consciência, nosso subconsciente. Nós temos que ter a mente de Cristo. O que é isto? É o capacete da salvação, é ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, o propósito de Cristo sobre a nossa vida. Quem comanda a maior parte do nosso corpo, em todo o sistema, é a nossa mente, aleluia. Não deixe Satanás entrar na tua mente. Coloca o capacete da salvação e expulsa os pensamentos negativos de Satanás. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E ainda, Paulo continua, na carta aos Efésios, ele continua dizendo, olha, e agora vocês precisam da espada. Vocês já têm, olha só o que diz a Bíblia, vocês já têm toda a armadura de Deus? Não, ainda não. Então o que nós já temos? Nós já temos a verdade como couraça da justiça. Já tem os pés com a preparação do evangelho da paz. Já tem o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Versículo 17, já tem também o capacete da salvação. E agora, o que está faltando? Está faltando a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Escute, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Não é a palavra da igreja, é a palavra de Deus. Não é a palavra do sacerdote, do líder, do pastor, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Depois que você se reveste com as armaduras de Deus, a armadura de Deus chamado verdade, chamado justiça, chamado paz, chamado fé, chamado salvação, e a espada do Espírito, agora Paulo diz que nós precisamos, aqui eu vou continuar, versículo 18, Paulo diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Quer vencer luta espiritual? Vá para a oração. Oração e súplica. Toda oração e súplica, e isto, não na carne, no Espírito. Dentro do mundo espiritual, é no Espírito. Aleluia! Coisa linda quando alguém está orando no Espírito com toda a súplica e gemido na presença de Deus. A oração tem efeito, a oração tem poder, a oração destrui as coisas do diabo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Depois que Paulo fala da oração e da súplica no Espírito, Paulo diz agora, e vigiando nisso com perseverança por todos os santos. Depois que Paulo fala da oração e da súplica no Espírito, Paulo diz agora, vigiando com perseverança. Estas são a forma, os elementos que eu e você precisamos para vencer a luta, a guerra, o combate espiritual, porque a nossa luta, Paulo diz aqui no versículo 12, não é contra sangue e carne, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu parente, não é contra o teu irmão da igreja, não é contra o teu patrão, não é. A tua luta não é contra seres humanos, a tua luta é contra principado, potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais das regiões celestiais. Pegue as armaduras de Deus. Vá para a oração e súplica no Espírito. E nisto vigiando. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar escape.
Deus vai te fortalecer, Deus vai te encher do Espírito Santo, Deus vai te encher de capacidade, Deus vai te dar visões espirituais, Deus vai te dar profecia, Deus vai te arrebatar em espírito, Deus vai te dar arrebatamento de sentido, Deus vai te dar novas línguas estranhas, Deus vai te dar interpretação de língua, Deus vai te dar o dom de curar, Deus vai te usar em milagre, Deus vai te usar em libertação, Deus vai te usar como arma poderosa na terra. Somente pega as armaduras do Espírito e entra no combate espiritual. Oh, aleluia! A tua luta não é contra sangue e carne, entra na guerra espiritual. Tira teus olhos da matéria e coloca os teus olhos naquilo que é espiritual. Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério. Esta é a palavra de Deus para todos os crentes que estão em luta. Para você que ainda não é cristão e vai ouvir esta palavra de Deus, escute. Esta palavra vai te instruir a como vencer a luta espiritual. Não tente lutar com as forças do teu braço. Não tente lutar com o teu intelecto. Não tente lutar com as tuas emoções. Te revista de toda a armadura de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão do seu Filho esteja convosco. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações. Amém? Que Deus abençoe a todos.